doutor Evenha, bom dia. Bom dia, Luiz, bom dia, caros ouvintes. Espero que tenham passado uma boa semana, com boas notícias, em paz, com saúde, com trabalho produtivo na seara do bem. Bom dia, os ouvintes, telespectadores do YouTube também, né? Doutor Evenha está no YouTube agora também, doutor Evenha. Televisão, no YouTube, Família Web Rádio, Edival na Nossa, estou na área aí, viu, Luiz? Estou na área. Palestra. Como que foi na palestra, doutor Evenha? Tudo bem. Sexta-feira eu fiz palestra lá no centro, fiz live, né, à distância, online, lá no Centro Espírita, que foi edificado pelo meu avô, lá na minha cidade, né? Itobi, uma cidade muito pequena ainda hoje, imagina naquela época, né, começo do século XX. E esse Centro Espírita hoje tem 105 anos, é um dos mais antigos do Brasil, né? E então foi muito legal. Mas Eu a senhora- falei sobre o tema que eu disse foi a verdadeira desgraça. Nossa, É um tema forte, do hein? Evangelho, né? É forte, hein? É um tema forte, porque o que a gente chama de desgraça, de modo geral, são as coisas que nos afetam, né? Então aconteceu uma perda financeira, aconteceu o afastamento de uma pessoa que a gente quer bem, aconteceu uma doença, um diagnóstico que vem de repente, né? Mas o Espiritismo explica, né, Luiz, que tudo isso ele nos afeta muito porque nós temos uma visão só do presente, né? E a gente tem que estender o nosso foco para outros tempos, porque talvez o que esteja acontecendo hoje, talvez não, quase sempre, o que nos acontece hoje no terreno pessoal é fruto de vivências do nosso passado em outras encarnações, né? Então, por exemplo, aqui no nosso programa, né, Animais e Espiritualidade, então, hoje, a gente às vezes assume compromissos que não sabe por quê, certamente isso tem alguma coisa a ver com o passado. Por exemplo, olha o meu caso, Luiz. Ah, Quando eu estava fazendo vestibular, a época de vestibular, foi a pior época para mim, porque eu era indecisa o que eu ia fazer, eu não sabia o que eu ia fazer. Era assim, área de exatas, né? Essa coisa de engenharia, matemática, física, eu não tinha tanta afinidade. Já os meus dois irmãos caçulas, o meu irmão e a minha irmã caçula, eles assim são, eu acho que são superdotados, e eles são do terreno da física, da matemática, é outra raça de gente, né? A gente fala aqui brincando na família. Eu tinha muita afinidade com a área da biologia, do estudo dos animais, também com a área de filosofia, que eu gosto muito, né? Letras nem tanto, mas essa coisa de filosofia. Bom, então naquela minha indecisão, eu acabei resolvendo por fazer veterinária. Por quê? Olha o meu motivo, como era superficial, né? O meu tio caçula, por parte da minha mãe, irmão da minha mãe, tio Daniel, era uma pessoa assim muito de um porte muito elegante, muito distinto, e uma pessoa que era referência na família. E eu falei, o tio Daniel é veterinário, sabe uma coisa, eu também vou fazer veterinária. Mal sabia eu do compromisso que eu tinha assumido em encarnação passada para lidar com esse assunto aqui, né? Então, hoje, se eu estou trabalhando depois de aposentada, né, eu sou médica veterinária, espírita, e eu faço questão de trabalhar divulgando informações sobre a verdadeira natureza dos animais. Porque sabe lá qual é o meu compromisso que eu estabeleci no passado, não quero saber, porque não deve ter sido coisa boa, mas agora eu estou, como diria Paulo, né, nas suas epístolas, Paulo dizia assim, eu sei que fui o pior dos homens, mas eu já me sinto matriculado na escola do bem. Então, o meu caso é assim que eu encaro, né, Luiz? Se hoje eu tenho compromisso de divulgar informações a respeito da verdadeira natureza dos animais, eu viso o bem-estar dos animais, eu trabalho nisso, né? Até como voluntária junto ao Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, é porque eu tenho essa proposta. Mas isso está longe de ser uma verdadeira desgraça. Para mim, assim, se é que eu tenho compromisso por atos indevidos do passado, essa oportunidade que eu estou tendo de trabalho é um privilégio. Eu não encaro nem como uma
uma coisa que está sendo imposta e que eu tenho que fazer, não. Eu acho que é uma oportunidade para mim de redenção, né? E eu agradeço muito a oportunidade de tudo, inclusive desse programa, porque eu sei da força da rádio, né? Então é por aí, Luiz. Nós estamos aí, graças a Deus, crescendo a cada dia, né? Hoje eu estou muito feliz porque a faculdade, o campus universitário de Unesp, a qual, doutor Lina, também tem pedagogia, olha aqui, ó. Tá vendo que coisa boa? É através do recurso pedagógico que as pessoas vão aprendendo e depois, em virtude do que ficam conhecendo, acabam escolhendo condutas mais adequadas, né? Doutor Isênia, a pedagogia, ela abre espaço para que profissão? Ela abre espaço? Olha, Luiz, a minha segunda irmã, depois de mim, a Regina, ela é pedagoga. Ela se formou em pedagogia, ela fez mestrado na Unicamp, depois fez doutorado aqui na USP, e ela sempre trabalhou na universidade em pedagogia. O que é pedagogia? A pedagogia é um ramo do conhecimento que visa, através da educação, mudar o comportamento das pessoas para melhor, né? Sim. E isso, Luiz, na doutrina espírita está muito claro que é o recurso mais efetivo de mudança de comportamento das pessoas para melhor, né? E eu digo isso, por exemplo, em relação à verdadeira natureza dos animais. Antigamente, Luiz, se pensava que os animais eram máquinas automatizadas, que não tinham sensibilidade, não sofriam, né? Isso vem lá desde o século XVII, muito antes, mas sendo reforçado no século XVII, por um grande filósofo que fez muita coisa boa, mas por influência religiosa, ele atribui-se a ele, né? Eu não sou profunda conhecedora de Descartes, mas atribui-se a ele a postura seguinte. Ele recomendava, segundo se atribui, que quando se ouvissem gemidos dos animais, jamais deveríamos interpretar esses gemidos como sendo sinais de sofrimento. Por quê? Dizia ele, segundo se admite, a sensibilidade é um atributo da alma, e só quem tinha alma naquela ocasião, se considerava pela religião institucionalizada, era o ser humano. Então, se os animais não têm alma, não têm nada, não sentem nada, eles são o quê? Eles eram considerados máquinas. Aliás, também é concepção de Descartes, né? Ele fez uma grande concepção naquele tempo, que era a concepção mecanicista do universo e dos seres. Então, ele lançou um livro, um grande livro chamado Le Monde, dizendo que o universo todo, com seus planetas, as suas estrelas e tudo, funcionava como uma grande máquina apoiada nas leis da física de Newton, porque eles são da mesma época, né? Só que o Descartes era francês e Newton era inglês. E então Newton lançou a chamada as leis da mecânica, a gente fala até mecânica newtoniana, né? Por exemplo, os princípios da lei da gravidade. Não foi Newton que descobriu, sentado embaixo de uma maçã, quando caiu uma maçã, ele falou, por que a maçã cai e ela não voa para cima, não vai do lado, né? Parece uma coisa fútil, uma coisa simples, Luiz, mas ele fez um pensamento que quantas milhares de pessoas viram frutas caírem e nunca ninguém idealizou que naquele ato existia um princípio de uma lei, né, que ele formulou como lei da gravidade. Ou seja, a Terra, o planeta Terra, ele tem um campo gravitacional que atrai os objetos, quando soltos no espaço, para a Terra, né? Então, quando cai alguma coisa e vai para o chão, é porque existe esse campo magnético, né? Isso é muito bonito, essa noção de campo. Bom, então, em função disso, René Descartes, então, havia, segundo se supõe,
ele teria decretado, ele teria assim estabelecido, ele era um grande filósofo, era muito respeitado, que os animais eram máquinas automatizadas e não tinham sofrimento, não tinham nada. Então, isso foi muito oportuno para o ser humano, porque o ser humano sempre desejou subjugar e explorar os animais. Aliás, toda a natureza, né? Então, quando veio essa noção de que os animais não sentiam, não tinham dor, não tinha nada, que beleza! Então, você pode fazer com os animais o que você quiser, tá certo? Porque até eu estou preparando um texto, Luiz, e ontem mesmo eu recorri a esse texto lá de meados do século XIX, de um pesquisador, de um grande pesquisador chamado Claude Bernard, francês. E o Claude Bernard, ele, aliás, admite-se que ele fazia parte de um triunvirato, de um trio, ele, Claude Bernard, um tal de Magendie, francês também, e Pasteur, né? Esses três que foram assim considerados os pais da chamada investigação investigação na ciência usando animais, né? Da chamada vivissecção. Então o Claude Bernard dizia o quê? Ele falava assim, olha, é perfeitamente lícito que nós usemos os animais nas pesquisas, nos testes, porque como eles são máquinas insensíveis, nós não temos compromisso moral nenhum com eles. Olha que coisa terrível, né? Então, o que eles faziam, Luiz? Olha o que se fez com os animais, sabe, desde aquela época. Então, até antes de ser criada a anestesia, os animais eram simplesmente amarrados, abria a cabeça deles, abria o cérebro, o crânio deles, abordava-se o cérebro, cortava pedaço, fazia estimulação elétrica. E tem uma história aí que eu nem vou contar porque ela não é nada agradável, né? Até vindo mais para frente, né, Luiz? Por exemplo, na década de 80, quando começou essa corrida espacial, né, de fazer sondas espaciais, naves espaciais, o que se colocava lá dentro para testar se era possível a sobrevida de seres nessas naves espaciais? Animais. Você lembra? Os animais, né? Animais. A primeira cadela que foi colocada lá pelos russos, ela, coitada Laika, voltou morta, né? E você lembra que uma porção de gente colocava o nome da sua cachorra Laika, 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 por quê? Era o nome dessa infeliz, dessa vítima, que foi colocada no foguete espacial russo, foi lá, rodou e voltou morta. Como muitos chimpanzés também, né? Então, essa simplesmente amarrava o chimpanzé lá dentro e pronto, todos voltavam mortos, porque não se tinha essa noção. Tinha-se ainda esse resíduo de que os animais eram máquinas automatizadas insensíveis. Felizmente, vem vindo na história. Quando eu entrei na faculdade, Luiz, e eu já contei para você e para os ouvintes que o ano passado nós comemoramos a nossa turma, nós comemoramos quantos anos de formatura, Luiz? Você lembra? Não, 60. É que fica ela falasse. Você nem era nascido, né, Luiz? Não. Deixa eu falar, vai no tudo aí. Nós comemoramos 60 anos de formatura, fora os anos da faculdade, né? Então, eu vivi muita coisa na profissão, culturalmente, né? E eu comecei a ficar muito sensível em relação a esse sofrimento dos animais, porque os animais eram usados assim mesmo, né? Como coisas. Tanto que, Luiz, eu posso contar para você e para os ouvintes, que quando eu comecei a faculdade, em 1959, e os primeiros anos da década de 1960, tinha uma disciplina na área de produção animal, você sabe como era o nome? Exploração zootécnica dos animais, de animais. Exploração. Hoje a gente não admite mais que você tenha esse termo, exploração,
como nome de uma disciplina em veterinária, né? Também aí já é demais. Hoje em dia a gente já põe um nome eufemicamente considerado, ou seja, a gente faz quase a mesma coisa, mas a gente mudou um nome um pouco mais bonito, né? E também, Luiz, é assim, espera um pouquinho, desculpa. Ontem eu fui na piscina um pouco porque eu estou querendo voltar a nadar, né? Ah, Luiz, olha, esses dias eu achei uma foto minha nos bons tempos, vou te mostrar. Olha isso aqui. Nossa, tá. Vai pro YouTube, hein, doutora Ibeia. Gostei. Eu sou nadadora, né? Nadadora master. Nessa foto, eu estava com 57 anos, a idade que está minha filha mais velha agora, que também é nadadora. E eu estava participando de um campeonato brasileiro em Maceió, faz 26 anos isso. E eu ganhei essa prova. Você pode ver que ali né, não chegou ninguém ainda, quer dizer, eu ganhei bem a prova, né? Ali numa raia está chegando uma pessoa. Eu bati na placa eletrônica e ainda virei para o fotógrafo e fiz esse gesto, né? Ele bateu a foto que quando eu vi essa foto ontem, eu falei, eu preciso voltar a nadar e tal, né? Eu fui, nadei um pouco, mas conclusão, hoje eu estou resfriada. Tava calor, você vê? Hein? Tava calor? Se estava calor lá? É. Estava, claro, opa. Bom, então, Luiz, vamos continuar com o nosso assunto aqui dos animais, né? Bom, mas eu só mostrei essa foto porque eu espirrei, que eu acabei resfriando, porque ontem eu fui para a piscina e tentei nadar um pouco e tal, né? Mas eu estou tendo uma dificuldade muito grande em manter a temperatura corporal. Isso aí, com a idade, depois eu fiz muita quimioterapia, tomei durante 10 anos um supressor de hormônio, que o médico falou, foi isso que acabou com o teu aparelho termorregulador, né? Bom, fechando esse parênteses, vamos voltar à questão dos animais. E nessa época, caros ouvintes, em que eu comecei a faculdade de veterinária, primeiros anos da década de 1960, eu ouvi de alguns antigos professores o seguinte: os calouros que vieram fazer veterinária porque gostam de animais estão no lugar errado. Eu ficava assim, aturdida com isso. Falei, meu Deus, acho que seria o mesmo que perguntar para os médicos, para os calouros de medicina, que se eles gostam de pessoas, eles estão no lugar errado. Eu não entendia isso. Mas com o tempo, Luiz, e com a vivência na veterinária, eu fui entendendo que, infelizmente, essa postura continha uma certa verdade. Espera aí. Está tomando água com limão, doutor Ibeia? O que é? É água com limão? Não, é água de coco. Que bom. Bom, então, qual era essa verdade que eu acabei reconhecendo nessa postura dos meus antigos professores? Era assim, que ainda naquele tempo, e até hoje ainda existe, um resíduo daquela postura lá de René Descartes, aquela postura daquele francês que eu acabei de citar, né, Claude Bernard, e também de um outro filósofo do século XVII, Francis Bacon, que foi muito importante para o estabelecimento da estrutura da ciência que nós conhecemos hoje, que foi a instalação no cânone da ciência do método racional, né? Então, ele dizia assim, é necessário que nós conheçamos profundamente a natureza, os elementos da natureza, para que possamos explorá-la, a natureza, no benefício do ser humano, porque o que se visava antigamente era o benefício só do ser humano, não era o bem-estar do ser humano. É uma postura, um paradigma, uma forma de pensamento de conduta chamado antropocentrismo, de antropós do grego, que quer dizer ser humano, quer dizer, tudo que se fazia era centrado no bem-estar apenas do ser humano. Ora, quando eu entrei na faculdade e comecei a dar com esse contexto, eu fui ficando muito incomodada.
Eu falei, meu Deus, mas não é possível que a gente fique nessa postura de subjugar e explorar os animais, né? Até porque, Luiz, até muito pouco tempo, o nosso juramento da medicina veterinária dizia mais ou menos assim: devemos agir com ética, com compromisso profissional, por isso, por aquilo, estudando os animais, tratando os animais, e terminava assim, visando como objetivo final ao bem-estar do homem. Nem se falava ser humano, do homem. Ô Luiz, eu fui ficando injuriada com essas coisas. Aí, o que eu fiz? Eu comecei na faculdade a andar no contrafluxo, né? Então, vinha todo mundo numa direção e eu ia na direção contrária. Você acha que isso foi fácil? Não foi, né? Não. Não foi fácil. Então, é assim, eu falei, olha, a gente acaba pagando um preço por não ser... Você lembra daquela música do Dominguinhos? Lamento Sertanejo? Ai, adoro essa música. É do Dominguinhos ou do pai dele? Que pai dele, Luiz? Dominguinhos, que tocava acordeon. Não, o pai dele é o... Não, 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 não. Não. Ah, Você tá. está você tá falando do Rei do Baião? É. Não, não era pai Ah, dele, não. O Rei do Baião, Gonzaga, o Luiz Zagão. Gonzaga, ele era pai do Gonzaguinha. Ah, sim. Ih, você misturou os canais aí, Luiz. Ô, Luiz, será possível que eu, que sou idosa... Olha, caros ouvintes, a que ponto nós chegamos aqui nesse programa, viu? Eu, que sou idosa, tenho que corrigir o banco de memória do Luiz, que é muito mais moço do que eu. Afe Maria, já não se fazem mais jovens como antigamente. Eu confundi Dominguinhos Com Gonzaguinha. com Rosalinha. Nessa música do Dominguinhos, Lamento Sertanejo, ele fala assim: eu quase não sei de nada, eu quase não tenho amigos, eu quase não vou para a cidade porque eu me sinto mal. E na segunda estrofe, quando ele repete, ele fala assim: eu quase não sei de nada, eu sou como reis desgarrada da boiada, como ser desgarrado da boiada caminhando a esmo. É. Então é assim, né, Luiz? Ele se sentia. Então, essa boiada ele está simbolicamente representando a humanidade, que está todo mundo fazendo a mesma coisa, pensando a mesma coisa, caminhando assim, e ele está desgarrado dessa boiada. Por quê? Porque ele está pensando de modo diferente, né? Tem um historiador que eu gosto muito de referir, Luiz, chamado Arnold Toynbee. Ele tem uma série de 12 livros sobre essa questão dos paradigmas, né? E, então, ele fala mesmo que, de modo geral, as pessoas, elas agem, elas pensam de acordo com a cultura onde elas foram criadas, né? Então, ele diz assim, só que nessa comunidade, então, representa o chamado status quo. Então, assim, é status quo da sociedade, é status quo da veterinária enxergar os animais como máquinas insensíveis. Quer dizer, é o que todo mundo faz e da maneira como todo mundo pensa. Então, diz o Arnold Toynbee, que, de repente, nessa comunidade começa a surgir uma pessoa, aí ela fala alguma coisa, outra pessoa que tem sintonia se junta a ela, fica aquela meia dúzia de 4 ou 5, né, como se dizia, que acabam pensando de modo diferente do status quo e propõem uma nova forma de pensamento, de conduta para a comunidade. Então, Luiz, você veja bem, nós que trabalhamos já desde muito tempo nessa chamada proposta de buscar o bem-estar dos animais, a proteção e a defesa dos animais, nós representamos minorias criativas, né? É. E uma veterinária, eu estava assim, era uma minoria bem pequena, porque era eu comigo mesma, Deus, os espíritos amigos, porque
Na veterinária, existem algumas opções, porque a veterinária é um leque de opções, né? Tem desde laboratório, como são muitas espécies, tem os que se especializam em avicultura, aqueles que se especializam em suinocultura, em cavalo, em animais de pequeno porte, os chamados pets, né? Cachorro, gato, tem os de zoológico, então tem opções para quem quiser. Então é assim, essa opção, dentro das opções da veterinária, tem algumas que são, de fato, assim, sujeitam animais a sofrimento, né? Que são a área de produção industrial para o abate e consumo, né, Luiz? Então, quando você vê aquele mundo de galinha poedeira, tudo naquelas gaiolinhas ali, não dão um passo a vida inteira, elas sofrem debicação quando ainda são pintinhos, ou seja, uma lâmina quente corta o bico no meio, para elas não terem seletividade na apreensão dos alimentos, né? As porcas ficam contidas ali, não saem do lugar, também não dão um passo. Existe a castração dos porquinhos, às vezes dos bezerros. Então tem toda uma coisa por aí, né? E também, outro ramo da veterinária também sujeito animais a muito sofrimento é a utilização de animais em pesquisas e testes de laboratório, não é? Então, Luiz, eu sei que isso não vai acabar hoje, nem amanhã, nem depois da manhã, mas a gente faz um trabalho para ir diminuindo o sofrimento dos animais e o número de animais que é abatido, né? Então é por aí, mas é um trabalho bem difícil, viu? Então encarar você enfrentar o status quo, você paga um preço, você precisa estar preparado, né? Bom, então eu estava dizendo, né, como foram os primeiros tempos aí do meu encontro com a veterinária. Eu fiquei muito assim, quando eu comecei a frequentar ambulatório, eu fiquei assustada, porque eu vi animais com tuberculose, com outras infecções graves, com parto distóxico, ou seja, partos difíceis, né? Eu vi os animais com epilepsia, com câncer terminal. Então, inclusive, Luiz, tem muitas afecções dos animais que são comuns às afecções dos seres humanos, né? As chamadas zoonoses. Então, eu comecei a pensar, falei, meu Deus, por que os animais sofrem assim, né? Se eles não têm reparação. Porque no livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta aos espíritos assim: os animais, na sua vivência, eles estão sujeitos a essa lei de causa e efeito? Por exemplo, vamos supor, um leão ou uma leoa lá na savana africana, ou uma onça pintada aqui no Brasil, persegue a sua presa, mata a sua presa e come as suas vísceras. A gente fala, nossa, que coisa mais agressiva. Será que esse animal, numa outra encarnação, vai pagar por isso? Não, os animais não têm isso. Por quê? Porque eles não têm ainda o senso crítico dessa lei de ação e reação, né? Eles não são responsáveis pelos seus atos, porque isso faz parte da natureza dos animais que são carnívoros, chamados predadores, né? Então, eu fiquei pensando, aí comecei a procurar na literatura espírita como é que a gente podia entender isso, né? E eu encontrei, especialmente numa obra de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, chamada Libertação, o mentor Gubbio, que assessora André Luiz na vivência dessa experiência, ele explica que o sofrimento que nós vivenciamos não é só reparador, como a gente entende que acontece, inclusive, com seres humanos, né? Porque a maior parte do que nós chamamos de sofrimento vem por conta das oportunidades que todo ser vivo tem, inclusive os seres humanos, de amadurecimento, de aprendizado, de evolução espiritual. Então, como para os animais não existe essa modalidade de reparação de você fez um ato indevido no passado,
a vida vai te colocar de novo numa situação parecida, com as mesmas pessoas, para você ter oportunidade de decidir mais adequadamente, que é fazer o bem e para o bem de todos, né? Para os animais, como não existe essa, fica só a opção do ensino, que é não renovador, mas o ensino ele propulsiona, ele estimula a vivência de progressão espiritual, né? Para nós, seres humanos, para os animais também. Então, Luiz, nessas duas opções do leque da veterinária que eu estou referindo, a produção industrial de alimentos para o abate e para consumo, a utilização de animais em pesquisas e testes de laboratório, são duas opções em que, de fato, até hoje os animais são utilizados, são explorados, são subjugados, né? Um momentinho. Bom, então, como isso não vai acabar de um dia para o outro, o que o pessoal que defende os animais, como é o caso do pessoal do Fórum Nacional de Proteção Animal, tem feito? Tem procurado maneiras de diminuir o sofrimento dos animais, diminuir a quantidade de animais que são abatidos para o consumo, né? Então, e também pesquisa métodos substitutivos e alternativos em relação ao uso de animais. Então, tudo isso vem vindo, né? Agora, nessa minha vivência de 60 anos dentro da veterinária, Luiz, mais de 60, né? O que eu posso dizer? Que a partir da década de 1960 é que a ciência começou a investir para verificar se os animais eram mesmo só máquinas insensíveis, né? E o que se foi descobrindo? Que não, que isso não tem nada a ver. Todos os seres vivos têm sensibilidade, todos. Eu já brinquei com você aqui, né, Luiz? Por exemplo, você chega lá no banheiro da sua casa, aqui no meu banheiro também às vezes acontece, você encontra uma barata. O que você faz? Você pega o chinelo ou pega uma vassoura e ela fica esperando você bater na cabeça dela? Não, ela foge. Ela foge. Por que ela foge? Tem medo. Porque ela percebeu uma situação de perigo. Ela percebeu. Isso denota, isso revela a inteligência da criatura. Por quê? Se ela não fizesse o metabolismo do estímulo, ela não teria entendido. E ela entendeu o que estava acontecendo, né? O Luiz até pernilongo. Tem um pernilongo em determinado lugar. Você pega, bate nele, o que ele faz? Ele voa, ele foge. Então, um indivíduo trouxe uma grande contribuição para esse nosso entendimento já na década de 1960, não é? O nome dele é Bateson. O Bateson, o que ele fez? Ele trouxe, o Gregory Bateson, o nome dele, ele trouxe para dentro da ciência um novo postulado para o entendimento do conceito de mente. Porque desde aquela revolução científica do século XVII, lá com Descartes, Bacon, né, e outros, ficou-se entendido, ficou aquela noção de que os animais eram máquinas insensíveis. Então, e não tinham mente, claro, né? Então, o que o Gregory Bateson fez? Ele trouxe outra vez o conceito de mente para dentro da ciência, dizendo assim: mente é o processo cognitivo de manifestação da vida. O que é isso? Isso está baseado numa pesquisa de dois chilenos, também da década de 1960, Maturana e Varela. Eles lançaram um livro naquela ocasião, na década de 1960, ou foi 70, acho que foi começo de 70, que se chama Árvore da Vida, dizendo assim: o ser vivo é aquele que se auto-organiza. Olha, quando eu li isso aí, eu falei, mas meu Deus, eles estão falando o óbvio. Porque assim, Luiz, quando num ser humano, numa mulher, ela tá ovulando, ela soltou um óvulo que está disponível, então esse óvulo é fertilizado pelo espermatozoide do ser humano, macho-homem. Então, essas duas células se juntam e formam uma célula que tem um outro DNA de combinação do DNA da mãe com o DNA do pai,
essa célula chamada célula-ovo ou zigoto. Ô, Luiz, eu te pergunto, um zigoto de ser humano vai resultar no quê? Num cavalo, numa lagartixa? Não, Vai resultar no quê? outro ser humano, doutor. Num ser humano. É, Agora, continuando essa mesma reflexão, um zigoto de cavalo vai resultar no quê? um de cavalo. Num cavalo. Um zigoto de lagartixa vai resultar no quê? Numa lagartixa. Então, é claro que cada ser, ele se organiza de maneira a resultar na criatura cujo programa está naquela célula inicial, né? Agora, olha uma pergunta que eu fiz em relação a esse enunciado do Maturana e Varela, que o ser vivo é aquele que se auto-organiza. Eu falei, escuta, é possível um ser que ainda não existe se auto-organizar? Por exemplo, uma célula de ser humano, a primeira, o zigoto, como é que ela tem capacidade de se auto-organizar? Tem um programa para isso, não tem? Tem um programa a ser desenvolvido. Quem é que pôs esse programa lá dentro? Então, para mim, ficou meio complicado isso, né? Bom, então o Bateson, que é esse que eu estou citando, o tal do Gregory Bateson, o que ele fez? Lendo a obra de Maturana e Varela, repito, que falou que todo o ser vivo é aquele que se auto-organiza, ele fala assim, mas aí falta um detalhe. A auto-organização do ser vivo é um programa mental. Nossa, Luiz, quando eu vi essa coisa do Bateson, eu fiquei alucinada. Falei, meu Deus, mas agora eu estou começando a entender o processo. Por quê, Luiz? O que acontece? Tem aí disponível na internet, eu até recebi há pouco tempo no meu Zap, assim, tem um professor de física, ele está dando aula para os alunos e ele quer explicar a noção de campo. O que ele faz? Ele pega limalhas de ferro. O que você entende por limalhas de ferro, Luiz? Limalhas de ferro, aquele pozinho que Aquele pozinho, isso. pode serragem na madeira. Então, você pega aquele pozinho. Vamos supor, você pega um objeto de metal e você, de alguma maneira, você rala aquilo, como você rala o queijo, né? E fica aquele queijo ralado. Então, vamos usar uma expressão aqui bem doméstica. O ferro ralado, né? Ele resulta nas limalhas, ou seja, aquela poeirinha, aqueles pedacinhos pequenos. Aí ele pegou esse monte de limalha de ferro e jogou em cima de uma folha de papel branco. O que aconteceu? As limalhas se distribuíram aleatoriamente, sem formar figura nenhuma, sem nenhuma organização. Aí ele pegou essas mesmas limalhas de ferro e colocou embaixo da folha de papel, colocou um imã. Não sei se você já viu, tem uma coisa grande assim de metal. Aí adianta tudo, doutor Zé. É o ímã. O que tem de diferente nesse metal? Tem um campo magnético. Aí, quando ele põe a folha de papel em cima do ímã, que tem um campo magnético, e solta a limalha de ferro, o que acontece? Elas se ajuntam, não é, doutor Zé? Elas formam uma figura organizada. Sim. Formam uma figura organizada. Então, o Gregory Bateson partiu desse raciocínio para dizer a matéria não organiza a matéria. Então, não é o zigoto do ser humano que vai trabalhar para resultar um ser humano, o zigoto do cavalo que vai resultar no outro. Não. Quem induz essa manifestação, essa organização, é o campo que esse zigoto tem. Então, Luiz, ele chamou isso, Bateson, de mente. Mente é o processo cognitivo, ou seja, de intelectivo, de entendimento da manifestação da vida. E ele ainda complementa o conceito dele dizendo assim: todo ser vivo sabe sobreviver, sabe se alimentar,
Por exemplo, o pernilongo, quando ele está com fominha, o Luiz está dormindo lá, o que esse pernilongo faz, hein, Luiz? Ele fica picando, ó. E é difícil para pegar esse danado, viu? É difícil pegar ele, viu? Ele fala assim, oba, o Luiz deu chance aí, eu vou picar o Luiz, vou sugar um pouco do sangue dele, que eu preciso me alimentar. Então ele sabe se alimentar, ele sabe se reproduzir, ele sabe fugir, Sabe fugir. sabe muito bem, né? E ele sabe fugir de agentes aversivos. E eu vou falar para você uma coisa, ele sabe se camuflar. É verdade. Ele se camufla para a gente não poder pegar ele. Ele se mistura com os objetos da... É, porque fica um zumbindo na orelha da gente e o outro picando lá no pé, né? Então, aí o Bateson complementava o saber de cada um. Então, repito, ele dizia, todo ser vivo sabe sobreviver, sabe se alimentar, sabe se reproduzir, sabe fugir de agentes aversivos. Então, você vai correr atrás da barata com o chinelo, o que ela fica esperando se bater com o chinelo na cabeça dela? Não, ela foge, porque ela já entendeu que tem perigo, né? Que ela está em perigo. Então, o Bateson falou, o saberzinho de cada um corresponde à sua mente. Isso foi extraordinário, porque ele refutou, ele derrubou aquela antiga visão do Descartes, de René Descartes, de que a sensibilidade era atributo da alma e só quem tinha alma era o ser humano. Porque nesse pacote, né, Luiz, de alma, espírito, está o psiquismo, a mente, a psique, né? Então, é o tal do campo, é o tal do campo. Então, Luiz, é tão fácil para nós espíritas entendermos que o campo, esse campo vital, esse campo energético, que faz a organização de um zigoto humano virar um ser humano, que faz um zigoto de cavalo se organizar virando um cavalo, esse campo é do espírito, não é da matéria, né? E o elemento intermediário entre isso, segundo o Bateson, seria o que ele chama de mente, né? Então, você veja bem como, mesmo dentro da ciência, começaram a aparecer informações mostrando que os animais não são máquinas insensíveis, eles são seres, a ciência hoje fala assim, são seres sencientes, ou seja, eles têm sensibilidade, fazem associação de ideias, eles têm emoções, eles têm comportamento afetivo, não é? Então, hoje em dia, os animais têm, a gente tem um outro conhecimento sobre a verdadeira natureza dos animais. Então, eu perguntaria para os ouvintes, mas o Luiz, que está aqui à minha frente, né, eu estou com a câmera ligada, eu vou perguntar para o Luiz. Ô, Luiz, então, se a gente hoje sabe que os animais, perante a ciência, os animais não são máquinas insensíveis, mas eles são seres sencientes. Se perante a doutrina espírita, já falei isso aqui N vezes, são seres espirituais de evolução, então, com esse novo conhecimento de hoje, nós podemos continuar tratando os animais, explorando, subjugando, como sempre se fez? A gente fica julgando, tratando os animais como se não, doutor Ivan, as coisas têm que ser diferentes. Agora, a gente precisa cair na real, né? Precisamos, a gente não pode ficar mais alienado. Então, é assim. Então, eu também já disse para vocês aqui, vou repetir: existem 3 eventos em que os animais mais sofrem. Primeiro, produção industrial para o abate e consumo. Segundo, utilização de animais em pesquisa e testes de laboratório. Terceiro, utilização de animais nos deprimentes espetáculos de diversão, tais como provas de rodeio, vaquejada, farra do boi, rinha de galo, puxada de cavalo, que acontecia lá em Santa Catarina, né? Produção de foie gras, essa é outra barbaridade. Então, é assim, considerando esses 3 eventos em que os animais mais sofrem, a gente sabe que não é de repente que vai acabar a produção industrial de animais para abate e consumo.
Não é, de repente, que vai acabar a utilização de animais em pesquisas e testes de laboratório, né? Então, como é que a gente faz com isso? A gente que quer o bem-estar dos animais, a gente trabalha negociando, entre aspas, com os centros produtores desses eventos para que os animais sofram menos, né? Então, tem muita gente trabalhando tanto nesse setor da produção industrial de animais para o abate e consumo, quanto da utilização de animais em pesquisas e testes de laboratório. Agora, quanto à utilização de animais em espetáculos de diversão, pelo amor de Deus, não tem que negociar nada. Já devia ter parado ontem, o ano passado, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, porque eu não vejo graça nenhuma do ser humano se divertir à custa do sofrimento dos animais, né? Então, nós temos que reformular tudo isso, né, Luiz? Ah, com certeza, filha. Então, eu considero, porque na doutrina espírita, é, tem vários lugares que tá dito assim, o objetivo final da doutrina espírita visa ao aperfeiçoamento moral da humanidade. Então, quando eu digo que o espírito é condenado a estudar, né? Então a gente fala, mas por que a gente tem que ler tanto, estudar tanto, tem cursos na casa espírita disso, daquilo, né? Para a gente conhecer, porque é conhecendo que nós vamos ter oportunidade de escolher melhor. Bom, tanto se falou em moral no contexto da doutrina espírita que Kardec, o codificador, acabou perguntando para os espíritos, afinal, de que moral nós estamos falando? O que deve se entender por moral? Porque aqui no nosso cotidiano, né, Luiz, quando a gente fala em moral, tem muita gente que poderia dizer assim, Vênia, mas a moral, ela tem um viés geográfico. Por exemplo, casamento aqui no Ocidente, aqui nas Américas, ele é monogâmico, né? Casa um com um, não é? Uhum. Agora, tem países do Oriente em que o casamento é poligâmico. Um homem casa com várias mulheres e tem até, não sei se você sabia, Luiz, tem até lugares em que uma mulher tem 2 ou 3 maridos. Olha que coragem, hein? Não dá dor de cabeça. Bom, os árabes têm quantas mulheres, doutor Bento? Eu não sou profunda conhecedora da Eu cultura também não árabe, sei. não sei. Eu não sei, mas. Mas tem, deixa os árabes quietos de lado. Não vou Não, mexer com eles, porque eu não posso responder, que eu não conheço. eu também Mas, não. Luiz, em alguns países do Oriente, até que a gente nem conhece cultura nenhuma, eu já tenho, a cultura às vezes é poligâmica, né? É da cultura o casamento de modo geral, um homem com 2, 3 ou mais mulheres, né? Outra pessoa pode dizer, Vênia, o conceito de moral também tem um viés temporal, porque assim, agora se usa assim, mas no meu tempo, há 60 anos atrás, 50, 60, era diferente, né? Então, os espíritos disseram para Kardec, no conceito de moral, na doutrina espírita, não cabe nem viés geográfico, nem viés temporal. A moral tá na questão 629 do Livro dos Espíritos. Está escrito assim: moral é a regra da boa conduta, começando pelo ser humano discernir entre o bem e o mal. Agora, para discernir entre o bem e o mal, o que a criatura precisa? Precisa conhecer, né, Luiz? Então, por exemplo, eu vou tratar os animais, eu vou tratar como coisas insensíveis ou como seres sencientes. Eu preciso conhecer a verdadeira natureza deles, né? É isso que a gente está fazendo aqui. É isso que eu faço quando escrevo os livros, quando dou uma entrevista, quando faço as palestras, as lives, né? Então, é bem por aí que a gente precisa tocar. E essa questão 629 do Livro dos Espíritos continua dizendo assim: o homem, sabendo a distinção entre o bem e o mal, ele tem oportunidade de optar, de escolher fazer o bem e para o bem de todos. Olha, Luiz, que resposta completa. Porque assim, não é fazer o bem para a minha panelinha, para a minha família, para os meus amiguinhos, não, é fazer o bem e para o bem de todos. Então, Luiz, você pensa bem,
Na produção industrial para o abate e consumo, os animais não estão incluídos nesse contexto? Sim. Você está perguntando para os animais se é bom para eles tomar um tiro na cabeça? Hein, Luiz? Você não pergunta nada, você vai lá, pega os animais, prende, manda para o matadouro, toma um tiro na cabeça e acabou, e come a carne deles. Então, os animais que são usados em pesquisa também, os animais que são usados em espetáculos de diversão, em todos os contextos, a doutrina espírita nos orienta para analisar o contexto e falar que elementos participam desse contexto. Então, eu vou escolher o bem, fazer o bem e para o bem de todos. Não é só para o meu interesse, para o interesse do meu grupinho, da minha família, não. É para o bem de todos. Luiz, a mesma coisa a gente pode fazer em relação a essa discussão do aborto, né? Aborto no ser humano. Aborto espontâneo, não espontâneo, o aborto induzido, né? Então, você pergunta assim, seguindo essa orientação da doutrina espírita, repito, da questão 629 do Livro dos Espíritos. Nesse contexto da discussão do aborto, quem é o mais interessado nesse contexto, hein, Luiz? Quem é mais interessado? É o feto, né? É o feto, o embrião, porque você está discutindo se vai matá-lo ou não, não é? Quem é o mais interessado? É ele. Agora, você quando decide pelo aborto, você está perguntando para o feto se é bom para ele ser abortado? Não, né? Pronto, então isso fecha a Como questão. que vai perguntar para ele, né? Luiz, mas olha como essa pergunta, essa resposta que consta do Livro dos Espíritos é assim, ela é de uma força que não tem argumento contrário, Luiz. Quando você pergunta o que é moral e os Espíritos respondem, é a regra da boa conduta, começa por distinguir entre o bem e o mal para que o indivíduo possa optar pelo bem e continua, e para o bem de todos. Então, se no contexto da discussão do aborto eu não tenho como perguntar para o feto, é bom para você ser abortado? Ser morto aí do jeito que, das várias maneiras terríveis que inventaram? Não. Então, automaticamente, você vai fazer opção pelo bem-estar de todos, quer deixar o feto viver, porque a vida é dele, não é sua. Né? A vida é um bem outorgado. Até hoje a ciência não sabe o que é a vida. Nem do ser humano, do feto, nem dos animais. Então, essa questão, Luiz, ela implica numa reflexão muito profunda. E, de modo geral, as pessoas não estão interessadas em fazer mudanças no seu comportamento, não é? Ah, não, sempre foi assim, e vai ser assim, minha avó fazia assim, meu pai fazia assim, vou fazer assim também. Então, vai naquela onda, né? Então, é como diz a música, repito lá do Dominguinhos, o Lamento Sertanejo, que ele fala: sou como reis desgarrada nessa multidão boiada caminhando a esmo, né? Agora, nós somos minorias criativas, eu repito, né? A gente tá andando num sentido contra o fluxo do status quo e a gente paga um preço, né? Paga um preço. Então, a gente precisa saber se quer pagar esse preço. E eu faz tempo que eu estou pagando esse preço já, tudo bem, né? Mas Um está preço alto, melhorando. mas vale a pena. Mas está melhorando, viu? Ô Luiz, eu estou olhando aqui no relógio, estamos chegando ao final, né? Mas está, viu, doutor Benham, mas está tendo alguma consciência já em questão. É muito pouco, né? Muito pouco, mas está tendo veganos, né, doutor Benham? Ah, tem muita coisa já, Luiz. Nossa, muita coisa Eu boa. falava isso antes. Ô Luiz, posso fazer propaganda do meu programa da TV? Por favor, e da Boa Nova. É. Então, meus amigos, olha, o Luiz ele é muito consciente da importância da divulgação pela rádio, né, pela TV, dessas informações, então sempre ele me dá essa oportunidade. Eu faço também um programa na Rádio Boa Nova, que se chama Animais Nossos Irmãos Animais, e vai ao ar toda quarta-feira, às 2 horas da tarde, pela Rádio Boa Nova.
É só vocês entrarem aí no site da Rádio Boa Nova. E também eu tenho um programa de TV sobre os auspícios. Olha que palavra bonita, né, Luiz? Sobre os auspícios da Associação Médico Espírita de São Paulo, onde eu coordeno o Núcleo de Medicina Veterinária e Espiritualidade. Chama-se Ame Animais. Ele vai ao ar no terceiro sábado de cada mês, a partir das 16 horas. E agora, Luiz, eu já estou fazendo contato com um advogado, jurista, que trabalha na defesa dos animais no meio jurídico, porque tem muitos advogados que estão nessa chamada vertente do direito dos animais, fazendo esse trabalho de que a própria justiça brasileira reconheça o direito que os animais têm à própria vida e a condições de bem-estar, né? Então, o pessoal está convidado, vou repetir, para o próximo programa que eu coordeno lá na AME São Paulo, que se chama Ame Animais, vai ao ar no terceiro sábado de cada mês, ou seja, no sábado de carnaval, agora do mês de fevereiro, dia 18, né? E eu tenho um convidado muito especial, que é o Dr. Carlos Frederico. Ele coordena um grupo chamado GEDA, Grupo de Estudos de Ética em Direito Animal, aqui na Faculdade de Direito da USP. Vai ser muito interessante o programa com esse jurista, viu, Luiz? Então, estão todos convidados. Doutor Ivênia, tem um congresso de Juiz de Fora. Fala do congresso, doutor Ivênia. Antes do congresso de Juiz de Fora, que vai ser dia 22, mas é online. Tem também, eu estou no dia 18, eu estarei em Goiânia, a partir do dia 18, e vou fazer esse programa a partir de lá, né, porque o programa é ao vivo. Tem o Congresso Espírita de Goiás, e eu vou participar desse Congresso Espírita de Goiás. Ele é patrocinado pela Federação Espírita do Estado de Goiás, chama FEEGO. E depois eu volto para São Paulo, no dia 20 ou 21, no dia 22 eu vou participar de outro congresso online, é o Congresso Espírita de Juiz de Fora, né? Luiz, eu vou falar de um tema tão bonito nesse Congresso de Juiz de Fora, que é o bem, o bom e o belo. O bem, o bom e o belo. Bem, o bom e o belo. Mas essa palestra é muito bonita. O bem, que é o bem, e o bom, que é bom, e o belo, que é bonito. Ô, Luiz, você quer fazer a palestra para mim? Pode fazer. Oliveira, nós vamos voltar agora dia 20 com o programa ao vivo, se a senhora estiver por aqui, né? Devo estar, sim. Não, se eu estiver em outro lugar também, dá para fazer o programa desde que tenha uma internet boa, né? E esse microfone que a senhora tá falando aí, vou falar, hein? Olha, meus amigos ouvintes, ele está morrendo de inveja do meu microfone. Eu vou falar para a senhora, eu ganhei até o da minha querida amada Rita de Cássia. Eu ganhei da minha esposa, igual da Meu microfone é high-tech aqui, meu filho. Você pensa que eu sou só idosa, que mas estou acompanhando as novidades. eu não consigo usar aqui na rádio, porque aqui tem uma mesa de som. E esse microfone é o Não, Luiz, esse microfone aqui é de uso caseiro, né? Não, Quem me indicou foi minha neta e o noivo dela, né? Não, Eles usam, e o Felipe, o noivo da minha neta, ele trabalha nessa área de informática, ele sabe tudo dessas coisas. E eu estive em Londrina no ano passado, fui fazer algumas lives lá, inclusive umas online, e eles estavam lá e eles falaram, não, vovó, usa o meu aqui. Eu fiquei tão animado, eu falei, onde compra você isso aí, esse brinquedinho? Aí eles me ajudaram e eu comprei o microfone, está tudo certo aqui. Ficou bom, tá ótimo. Não é caseiro, não. A coisa aí tá bom, porque só tá longe do microfone, só deixa uma distância. E a senhora vira para cá, para lá, o áudio está a mesma coisa. Pena que eu não posso. Inclusive, eu vou levantar aqui para, se alguém estiver vendo, vai ver. Olha aqui o meu microfone. Vai ver na gravação. Ele vai mudando de cor, ele tem um filtro, ele tem uma telinha aqui na frente. Olha a distância que a doutora Ivênia está, longe do microfone, e ele
Ele pega, ele funciona muito bem. Aí eu fiquei muito triste porque aqui na rádio não dá, doutor Ivênia, porque aqui é Não, XM. Luiz, é outro contexto aí, né? Já é coisa profissional. Aqui eu estou no meu contexto bem, Tá bom, tá bem ótimo. doméstico aqui, né? Tá Bom, maravilhoso. isto posto, como diria o secretário lá da minha faculdade quando terminava as reuniões, né? É, Isto posto, eu me despeço de todos, desejando que tenham aí uma semana, um mês, um ano, a vida inteira com saúde, paz e trabalho meritório na seara do bem. e dia 20 estamos de volta, né, doutor? Ah, falando Ô, nisso, doutor Ivênia, cadê a viola? Cadê a viola? então, olha, a minha viola, eu estou tendo aula na sexta-feira, até já faz umas 3 semanas que eu não tenho aula, porque é viagem, é congresso, é isso e aquilo, mas, mas eu adoro, eu já estou tocando umas musiquinhas assim, Luar do Sertão, Ah, né? então, assim, ó, quando a senhora já tiver aí, tocar mais umas 5 ou 6, eu já levo o Otávio e o Felipe para fazer né, como que fala aí, Vamos fazer um sarau, é isso, fazer um sarau. A um senhora com a sarau viola, ele com musical. o violão, e a gente vai fazer um sarau. Tá bom, doutor Ivênia? Tá bom, gente, até mais então, muito obrigada, viu? Boa semana a todos. Obrigado, Tchau. doutor Ivênia. Um abraço aí. Obrigada, igualmente.